pessoal, sejam muito bem-vindos à minha Batcaverna. E hoje a gente vai falar um resuminho sobre a semana 1 da NFL, enquanto eu me arrumo pra treinar, porque hoje eu não tenho inspiração pra maquiagem, então vai ser enquanto eu me arrumo pra treinar. E a gente já vai começar falando sobre o kickoff da temporada, o jogo entre Chiefs e Ravens. E os Chiefs ganharam esse jogo por 27-20, então foi um jogo bem disputado. Foi jogão, tá? Teve muitas faltas, mas assim, foi um jogo muito bom. Jogaram fino do futebol americano. Tivemos os 2 touchdowns de Xavier Worthy, simplesmente na estreia dele pelos Chiefs. Então assim, quando ele foi draftado, que eu vi os vídeos dele jogando no college, eu falei, gente, o que esse cara vai jogar com Patrick Mahomes, vocês não estão entendendo. E ele já chegou mostrando todo o potencial dele, né? O jogo foi decidido nos últimos segundos. Por quê? No exato último segundo, Lamar Jackson lançou uma bola. Essa bola chegou pro Likely. O Likely conseguiu fazer a recepção, mas por centímetros da chuteira dele na linha branca da end zone, que ele caiu direto com esses centímetros da chuteira na linha branca. O touchdown não valeu. Então assim, foi um jogão mesmo entre o atual campeão do Super Bowl e o atual MVP. A gente teve o espetáculo que foi o jogo de São Paulo entre Packers e Eagles, e os Eagles acabaram levando a melhor por 34-29. E aí a gente teve o Saquon Barkley fazendo 3 touchdowns no primeiro jogo da temporada. Ele foi o segundo jogador a fazer isso. Também tivemos Jordan Love sofrendo uma lesão no finalzinho do jogo e saindo amparado do campo. E aí a gente descobriu que foi uma lesão no ligamento colateral medial. Então não é uma lesão tão grave assim, podia ter sido pior, foi só uma distensão. E ele vai ficar aí entre 3 a 6 semanas sem pisar nos campos. E aí nós tivemos mais um desfalque para os Packers, que foi o Josh Myers, que ele é center. E eu não sei exatamente qual foi a lesão dele, mas ele também sofreu uma lesão. Agora eu vou esfoliar minha cara com esse creme esfoliante aqui, porque eu adoro usar ele, gente, muito bom. E vamos voltar para o nosso assunto. Agora nós tivemos o terceiro jogo da temporada, foi entre Patriots e Bengals. E os Bengals perderam para os Patriots. Aparentemente foi a primeira zebra da temporada, que todo mundo estava acreditando muito nos Bengals. Os Bengals entraram num jogo completamente perdidos, sem saber onde é que eles estavam. Quando o Joe Burrow acordou para a vida, ele já estava ali, já não tinha muito o que fazer, né? Na verdade, ainda deu tempo de fazer muita coisa, porque conseguiram fazer aí 10 pontos depois do intervalo, que eles chegaram ao intervalo zerados. Então, assim, ainda conseguiu fazer alguma coisa, mas o time tava muito perdido mesmo. A pré-temporada não foi legal, a pré-temporada dos Bengals. E eu cheguei a assistir a pré-temporada, né? E assim, muitos problemas mesmo na pré-temporada, porque eles não colocaram pra jogar quem realmente ia jogar a temporada. E o que acontece? Igual o Joe Burrow, ele estava machucado, então a pré-temporada serviria pra dar ritmo de jogo pra ele novamente. Não colocaram o Joe Burrow pra jogar na pré-temporada. Então assim, o jogo foi um jogo bem ruim. Gente, que jogo ruim. Nossa, que dificuldade pra terminar de ver esse jogo. Porque o jogo teve só 2 touchdowns. O restante dos pontos foram feitos por field goal. O Bengals, ano passado, sofreu 2 fumbles na temporada. Esse jogo, eles sofreram 2 fumbles. Então, assim, não foi um jogo legal. Joe Burrow saiu sem nenhum touchdown. Não foi uma atuação legal, acho que para nenhum dos times. E os Patriots acabaram levando a melhor, porque os Patriots estavam fazendo o básico, os Bengals nem isso. Foi um jogo muito ruim. Aí nós tivemos os Jaguars e os Dolphins. Os Dolphins levaram a melhor, ganharam de 20-17, então foi um jogo bem disputado. Não cheguei a assistir, só vi o resumo do jogo.
Logo antes do jogo, a gente já teve uma polêmica que foi Tyreek Hill sendo detido por causa de uma infração de trânsito, que isso ainda vai dar muita polêmica aí, porque a gente não entendeu por que uma infração de trânsito fez o cara ser algemado, né? Também tiveram alguns colegas de equipe que foram lá tentar ajudar, virou uma bagunça, tem policial afastado por conta dessa ocorrência aí. Então, assim, tiveram muitos problemas. Isso tudo aconteceu enquanto o Tyreek Hill estava indo pro estádio, pro Hard Rock Stadium. Os Jaguars abriram o placar com um touchdown e o Tyreek Hill fez um touchdown de 80 jardas. Sim, galera, 80 jardas. Lembrando que o campo de futebol americano tem 100. E ele fez um touchdown de 80 jardas. Ele foi lá e fez a comemoração mais polêmica que ele podia fazer. Ele foi lá e fez. Mas não dá pra falar que a gente não achou legal, né? O jogo tava empatado 17-17 até o último segundo. E aí os Dolphins foram lá e fizeram um field goal e ganharam o jogo por 3 pontos. E aí nós tivemos o jogo entre Cardinals e Bills. Os Cardinals levaram a melhor, ganharam de 34-28. E... Ai, gente, tô passando protetor solar, tá? Os Cardinals abriram o placar com um touchdown. O Josh Allen fez um jogão com 2 touchdowns e 232 jardas. O DJ Dallas fez o primeiro retorno de kickoff para touchdown na temporada e foi basicamente um retorno de 96 jardas. E como eu já lembrei para vocês, o campo tem 100 jardas, então ele correu basicamente o campo todo. Gente, eu sempre me arrumo para treinar porque aparentemente faz meu treino ser mais produtivo. Na minha cabeça isso faz total sentido. Mas vamos pro próximo jogo aqui, que foi o passeio que o Panthers levou do Saints. Gente, o que foi aquilo? De verdade, foi um jogo diferenciado. Assim, o domínio do Saints foi tão grande que não tem muito o que falar sobre esse jogo, a não ser que o New Orleans Saints atropelou o Carolina Panthers e o New Orleans Saints fez nada mais, nada menos que 7 touchdowns e 4 field goals nesse jogo. Então, assim, foi um jogo... Eu não sei se o Carolina Panthers ainda estava muito perdido, o que aconteceu, mas, assim, eu não esperava que fosse ser um passeio desse jeito. Todo mundo chocado com a vitória dos Vikings sobre os Giants. E sim, gente, nada mais, nada menos que 28-6. Mas, na verdade, o jogo foi bem normal. Não tivemos nada muito extraordinário. Jogo totalmente dominado pelos Vikings. E, assim, jogaram bem, mas não teve nada de muito extraordinário e tal. E eu acho que, igual eu falei dos Bengals, né, que não fizeram meio básico, os Giants também estão meio perdidos aí. Estão tentando se achar, não descobriram onde eles estão, o que eles estão fazendo ainda. E é o primeiro jogo de temporada, tem muita gente meio, né? Agora nós temos mais um jogão com direito a 3 field goals do representante brasileiro que nós temos na NFL. Cairo Santos, a gente te ama, independente de que time que você tá, a gente vai torcer pra você, porque você é nosso representante na NFL. O Titans abriu 17 pontos de vantagem e simplesmente tomou 24 pontos seguidos sem fazer nenhum. E o jogo acabou 24-17 pro Chicago Bears. Tivemos a estreia da primeira escolha do draft, Caleb Williams. A estreia na NFL na temporada, né? Não na pré-temporada, porque na pré-temporada ele jogou. Mas não fez um jogo muito bom. Inclusive não fez um jogo extraordinário. Não foi o que a gente esperava.
Ele fez aí, teve apenas 93 jardas lançadas, né? Lançadas ou corridas. Nenhum touchdown, então assim, foi abaixo do que a gente estava esperando, por ser a primeira escolha do draft. Mas, vamos ver, né? Ele é só um calouro e foi o primeiro jogo dele na NFL, valendo mesmo assim. Então, vamos esperar para ver o que se desenvolve. Tivemos um jogão equilibrado e esse jogão teve uma diferença de só 2 pontos. Foi o jogo entre Texas e Colts. E o Texans ganhou por 29-27. CJ Stroud, que tá aí no segundo ano dele na NFL, iniciou muito bem a temporada com 234 jardas. E nós tivemos mais um touchdown impressionante de 60 jardas. E esse foi feito pelo Alec Pierce. Aí nós tivemos o jogo entre Steelers e Falcons. E os Steelers levaram a melhor, 18 pontos. E os Falcons fizeram 10 pontos. Incrivelmente, os Steelers ganharam esse jogo sem fazer nenhum touchdown. O jogo todo teve apenas um touchdown e foi dos Falcons. E nós tivemos um field goal. Esse field goal foi feito pelo Chris Boswell, que é o kicker dos Steelers. E ele simplesmente fez um field goal de 56 jardas. Lembrando que o recorde da NFL é 66 jardas. Então, impressionante. O jogo entre Cowboys e Browns foi um jogo também que foi um jogo até que bom. E os Cowboys ganharam. Os Cowboys ganharam por 33-17. E infelizmente a gente teve 2 lesões, uma em cada time. Então, o tight end Ferguson do Dallas saiu amparado do jogo. Eu ainda não vi notícias sobre qual foi a lesão. E o tight end dos Browns, que eu não sei o nome dele, eu não sei pronunciar, é David alguma coisa, eu não sei pronunciar o segundo nome. Também saiu amparado e provavelmente com lesão. E nós tivemos um jogão do quarterback mais bem pago da NFL, que é o Dak Prescott. Não sei se valeu o dinheiro, ainda não. Ainda não fiz essa análise. Mas ele já fez um ótimo jogo, já fez uma ótima atuação aí. E nós tivemos mais um retorno de punch para touchdown. O primeiro retorno foi de kickoff e esse foi um retorno de punch que foi 60 jardas. Então, já foi um retorno bem grande também. Mais um touchdown impressionante. Eu falei que essa semana da NFL tava servindo bastante, né? Falei. Aí nós tivemos Raiders e Chargers e aí eu fui procurar os melhores momentos do jogo. A briga. Foi a única coisa que eu encontrei de melhor meu momento no jogo, foi a briga. E os Chargers levaram o jogo por 22-10. E, gente, que pancadaria louca foi aquela que virou naquele jogo. Que bagunça. Eu nunca tinha visto uma briga num jogo da NFL. Assim, foi o único melhor momento do jogo mesmo, foi a briga. E nós tivemos uma boa atuação aí do quarterback dos Raiders, o Gardner Minshew, com 257 jardas. Então a gente teve até uma boa atuação de um quarterback antes de virar briga o jogo. Tivemos Broncos e Seahawks, um jogo bem equilibrado. O Seahawks ganhou de 26-20 e o Broncos conseguiu fazer 2 pontuações por safeties. E, inclusive, foi aí, né, uma discussão de todo mundo falando, meu Deus, o Seahawks conseguiu levar 2 safeties em um jogo. Tivemos aí uma boa atuação de Geno Smith, o quarterback do Seahawks, e aí ele fez aí 171 jardas, então foi até uma atuação boa. Tivemos o jogo entre Commanders e Buccaneers. Buccaneers levou a melhor, ganhando de 37-20, com o primeiro quarterback, ó, o primeiro touchdown do quarterback
o primeiro touchdown do quarterback Jayden Daniels na carreira dele na NFL. Também tivemos Baker Mayfield brilhando com nada mais, nada menos que 289 jardas lançadas ou corridas, né, nesse jogo. Apesar do jogo não ter sido assim um passeio muito grande, os Buccaneers dominaram o jogo. Tô aqui vestindo minha roupinha de treino. Mas aí, eu vim falar pra vocês agora de Rams e Lions. O primeiro jogo com overtime ou prorrogação nessa temporada. E foi o nosso Sunday Night Football. Então, horário nobre, tá? E me entregaram um jogo no nível do horário que eles estavam. Nós tivemos uma ótima atuação do wide receiver Williams do Lions. Por quê? Tem outro Williams no Rams, mas esse que eu tô dizendo é o Williams do Lions. Ele fez um ótimo jogo. Os Lions saíram na frente. Os Rams buscaram a virada. Os Lions buscaram o empate e ganharam no overtime. E o Montgomery entrou com tudo nesse overtime. Gente, juro, eu tava pensando, gente, o que esse homem usou lá dentro do vestiário? O que aconteceu? Ele deve ter corrido lá e usado alguma coisa, porque que é isso? E então, no nosso Monday Night Football, ontem, no caso, nós tivemos Jets e 49ers com o retorno de Aaron Rodgers. Mas, apesar do retorno de Aaron Rodgers, a vitória foi dos 49ers por 32-19. O retorno do Aaron Rodgers foi totalmente ofuscado pelo jogão do 49ers. Tivemos uma interceptação só. Eu acho que assim, uma interceptação não é muita coisa para um cara que tá voltando de lesão, um ano de lesão. Então assim, não é muita coisa. Nós tivemos Christian McCaffrey machucado logo antes do jogo entre 49ers e Jets. Ele tá com uma lesão na panturrilha, mas o 49ers simplesmente não sentiu a falta do nosso CMC. Então, assim, o Jordan Mason, que é o running back reserva que entrou no lugar do Christian McCaffrey, fez uma partida incrível no lugar dele. Que a gente não esperava que fosse tão bem, mas nem sentiram a falta de Christian McCaffrey. O jogo foi dominado pelos 49ers e o Brock Purdy fez uma partida incrível com 231 jardas. Mais um dos poucos quarterbacks que passaram das 200 jardas nessa semana. E o resumo da semana é esse. Beijo pra vocês. E agora vamos ver o que a semana 2 nos aguarda, né? Eu espero uma vitória do Bengals, que não vai ser fácil, porque nosso próximo jogo é com nada mais, nada menos que o atual campeão do Super Bowl. Mas é isso, gente. Beijos!